Bom dia, queridos alunos da Base Comum, do terceiro ano do Colégio Militar. Hoje, quem vai ministrar a aula para vocês sou eu, professora Cláudia Luz. Então, para quem não me conhece, eu dou aula para o CAUNI e agora eu estou dando aula presencial na Base Comum também. O nosso assunto de hoje vai ser referente à aula 52, que é a sequência didática número 7, dando continuidade ao que o professor Adriano já tinha começado nas semanas anteriores. Ele já caracterizou a parte física do Distrito Federal, que é o espaço vivido, a área que vocês, de vivência de vocês, e nós vamos falar hoje um pouco sobre a ocupação do Brasil Central e caracterização político-administrativa do Distrito Federal. Os nossos objetos do conhecimento vão ser caracterizar o espaço de vivência de vocês, que é o Distrito Federal, falar um pouco da mudança da capital para a região centro-oeste e a caracterização socioeconômica e político-administrativa. Vamos em frente, então. Bom, nas próximas aulas, a gente vai, antes de fazer a revisão da A9, nós vamos ficar revezando, eu e o professor Adriano, tá certo? Porque ele precisou dar um apoio lá para o pessoal do primeiro ano. Então, eu assumi as aulas, já que eu estou no presencial também, e aí vocês vão ter aula comigo algumas semanas. A nossa sequência didática, que é o Espaço Vivido do Distrito Federal e a caracterização político-administrativa, ele costuma fazer a orientação de estudos, que ele até já colocou essa orientação anteriormente, né, que é o nosso último assunto do trimestre. Nós estamos trabalhando com a dinâmica do espaço geográfico na escala local, que é o Distrito Federal, regional, que é o Planalto Central dentro da região centro-oeste. Nesse sentido, nós estamos retomando alguns assuntos que vocês já viram ao longo do ensino médio, e, portanto, as referências, como ele já falou anteriormente, elas estão dispersas no livro-texto e no suplemento de revisão. Então, o nosso olhar focal vai ser o espaço de vivência de vocês, que é o entorno do Colégio Militar de Brasília, e os conhecimentos anteriores. E os slides e as nossas aulas e notas de aula que porventura vocês tenham tido, elas vão se constituir na principal fonte de estudo para vocês, tá certo? Então vamos falar um pouquinho aqui do histórico, né, da economia do Brasil Central lá no século 17 e 18. Aqui está século 17, mas é principalmente século 17 e 18, porque a ocupação efetiva da região centro-oeste do Brasil, ela inicia no século 17 por conta da mineração, mas ela vai se efetivar no século 18. E aqui nós temos um mapa da economia do Brasil a partir do século 17, e aí vocês podem ver algumas características que eu quero destacar aqui, ó, como as expedições. Então, as entradas e bandeiras. As entradas eram promovidas pelo governo do Brasil e as bandeiras eram expedições particulares em busca de pedras preciosas, metais preciosos. E elas vão partir de São Paulo em direção ao interior do Brasil, principalmente centro-oeste. Então, o principal objetivo dessas expedições era mineração, né? Encontrar ouro, metais preciosos e pedras preciosas, como por exemplo o diamante. Então nós vamos ver que algumas cidades, alguns núcleos vão surgir. Então essas expedições, eles faziam acampamentos ao longo do caminho e essas expedições e esses acampamentos deram origem a alguns arraiais, vilas, cidade e algumas capitanias. Aqui a gente pode ver como exemplo a cidade de Vila Boa, de Goiás, que é conhecida atualmente como Goiás Velho, e a cidade de Cuiabá. Eram as principais áreas de mineração, mas aqui pertinho do Distrito Federal, no nosso entorno, nós temos também a cidade de Lusiânia, a cidade que faz parte do Distrito Federal, a cidade de Planaltina. Então nós tivemos algumas áreas aqui próximas, né, ali para o lado da Chapada dos Veadeiros. Então essas áreas, essas expedições chegaram até essa porção do Distrito Federal também.
E além disso que eu já citei, a ocupação da parte central do Brasil, ela se deu também já no século XX com o projeto de transferência da capital do país para o Planalto Central. Mas eu falei século XX porque foi quando se deu essa transferência, mas na verdade ele é um projeto bem mais antigo. Vamos falar um pouquinho aqui do histórico para vocês entenderem o processo, né, que levou à transferência da capital do Brasil. Nós tivemos primeiramente a capital na cidade de Salvador, no Brasil Colônia. Depois ela foi transferida para a região que passou a ser a mais dinâmica no século XVII, que foi a região sudeste. Aí passa a ser a capital do Brasil, Rio de Janeiro. E no século XX, o Distrito Federal, Brasília, né, capital. Então, a origem. Então, antes da inauguração, no decorrer dos 150 anos anteriores à década de 60, ou seja, a inauguração de Brasília, nós tivemos vários movimentos e projetos para transferir a cidade, a capital do Rio de Janeiro para uma área mais interiorizada, né? Que ele coloca no coração remoto do Planalto Central. Então foram feitas algumas expedições. Na verdade, aqui, ó, antes dessa transferência da capital, lá em 1751, Marquês de Pombal já cogitou transferir a capital. O principal motivo era a proteção da capital, que ela ficava muito vulnerável no litoral. E na época da Inconfidência Mineira também se cogitou transferir para São João del Rei a capital. Depois, com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, surgiram planos, né, a partir de Dom João VI, quando ele se mudou para cá, para o Brasil, nós vamos ter planos para ocorrer essa mudança, porque eles tinham medo de invasões, já que eles vieram fugindo, né, da Europa por conta de conflitos. Em 1823, após a independência, o ministro e deputado José Bonifácio, ele propôs à Assembleia Constituinte a interiorização da capital, e a previsão de um novo Distrito Federal constou explicitamente, nossa, quase que não sai, né? Em 1891. Então, pela primeira vez, oficialmente, a capital no centro do Brasil se transformou em lei, porque até então eram propostas, né? Aqui esse mapa eu achei bem interessante, porque ele mostra que desde o século XIX os planos previram a nova sede. Na verdade, a gente viu que foi anterior a isso, né? Mas eles fizeram estudos e aí eles cogitaram algumas cidades aqui ao longo de alguns rios principais, porque aí a navegabilidade poderia facilitar a comunicação dessa nova capital com o restante do país. Então, a localização ela foi escolhida aqui entre essas três principais bacias, né? Uma área de recarga hídrica e de nascentes dessas três principais bacias, do rio Tocantins, Tocantins-Araguaia, o rio São Francisco e o rio Paraná. Aqui o Rio de Janeiro, a localização dele, que era a antiga capital, e o projeto da futura capital ser na parte central. Então, aqui algumas cidades que foram cogitadas, né, no fim da colônia, e como Nova Lisboa, mas isso não foi confirmado, né, então se cogitou fazer uma cidade chamada Nova Lisboa, mas isso não saiu de ideal ou do papel. No primeiro reinado, a proposta de que a nova capital se chamasse Petrópolis ou Brasília, aí a cidade, o nome, ele já surgiu aqui no primeiro reinado. No segundo reinado, eles propuseram esse nome, depois Cidade de Tiradentes, que foi quando a Inconfidência Mineira propôs transferir a capital para o interior de Minas. Na era Vargas, Cabralha, e na República de 1946, Veracruz, Brasília.
e acabou que no governo do Juscelino Kubitschek, ele tirou esse projeto do papel e num discurso de campanha ele prometeu que ele iria construir a nova capital no centro do país. Então, os principais motivos alegados para mudar a capital aqui do Rio para o interior do país foi a necessidade de integração regional do Brasil, a descentralização política e administrativa, a questão de proteção, né, contra uma possível invasão, porque eles julgavam que a capital, estando no litoral, ficava muito vulnerável, e levar o desenvolvimento a outras regiões do país. A missão, uma das principais missões que teve foi a Expedição Cruz. Aqui nós temos um mapa com o roteiro que eles fizeram, saindo do Rio de Janeiro, indo pelo interior de São Paulo, passando por Minas Gerais, Goiás, até chegar aqui onde atualmente é o Distrito Federal. Então, essas bolinhas aqui foram todas as cidades que eles foram parando ao longo da exposição e as cidades visitadas. O que foi essa Missão Cruz, ou Expedição Cruz? Ela foi uma expedição para realizar estudos e conhecer melhor, mapear a área onde se pretendia construir e ver os potenciais naturais da região, da onde seria construída a futura capital. Essa trajetória aqui, que está mostrando no mapa, ó, ela foi executada em 1892 pelo engenheiro civil e geógrafo Luiz Cruz. Ele era um oficial militar belga e ele foi designado pelo governo para liderar a equipe multidisciplinar. Então, tinham geólogos, tinham paleontólogos, biólogos, né? Ele que era geógrafo, engenheiro civil. Então, essa missão tinha por objetivo principal conhecer melhor a região e definir o local da futura capital. Objetivo, como eu já falei, o conhecimento e estudo, mas a demarcação, foi feita uma demarcação do quadrilátero Cruz, que deu origem ao território de Brasília no Planalto Central. E a partir dessa missão foi feito um relatório, conhecido como Relatório Cruz, em 1894. Então aqui, ó, de 92 até 94, eles ficaram nesse trajeto aqui até definir a área onde foi construída. Na verdade, eles definiram uma área muito maior do que o atual Distrito Federal, porque eles foram vendo quais os potenciais da região, então eles definiram uma área, um quadrilátero muito maior do que o atual território de Brasília. A transferência da capital do Brasil, além daquele histórico que eu fiz para vocês, o projeto do Juscelino Kubitschek, quando ele assumiu a presidência, foi levado ao Congresso e foi aprovado em 56. Então, a lei foi essa lei 2.874, que inaugurou o processo de construção de Brasília como nova capital. E eles deram a denominação de Brasília para a nova cidade. Então, aqui tem um histórico, é um infográfico mostrando 5 anos após ele prometer construir a capital federal no discurso que ele fez de campanha política. Então, no discurso em Jataí, Goiás, ele faz uma promessa de campanha. Em 56, quando ele assume, ele leva isso à votação no Congresso. Em março de 57, ele tinha convidado o Niemeyer para fazer alguns projetos arquitetônicos, e aí, no caso, Lúcio Costa, ele acaba participando do concurso e vencendo o concurso do projeto arquitetônico da nova capital, e ele vai acompanhar a construção de Brasília, né, junto com Niemeyer. E em junho de 59, os primeiros blocos já foram entregues. A primeira quadra a ser entregue foi a quadra 108, na Asa Sul, que é onde tem a igreja de Nossa Senhora de Fátima, que eles chamam de igrejinha, e a inauguração em abril de 1960. Aqui eu achei interessante trazer algumas fotos algumas fotos de manchetes na época, porque houve uma polêmica em torno da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Então aqui eu trouxe algumas fotos de manchetes na época, em 59, em 57, em 50,
né, algumas manchetes falando a respeito dessa transferência. Aqui o projeto urbanístico de Lúcio Costa, que é parecido, semelhante com um avião, mas na verdade o que ele propôs foi o sinal da cruz, né? Mas ele se assemelha bastante a um avião. Então esse projeto de Brasília era originalmente a parte planejada através de um concurso nacional que foi realizado em 57 para definir o desenho urbano da nova capital. O projeto foi elaborado por Lúcio Costa, então não foi Niemeyer, o projeto urbanístico. Ele fez algumas obras arquitetônicas dentro do projeto urbanístico de Lúcio Costa. Então a forma foi inspirada pelo sinal da cruz e posteriormente um dos eixos foi arqueado para melhor se adaptar ao relevo da região. Eu trouxe aqui, pessoal, eu espero que dê certo esse videozinho que é do arquivo da TV Câmara, com a voz do Lúcio Costa, falando a respeito do projeto arquitetônico. Então eu vou passar aqui, vocês prestem atenção e depois a gente dá continuidade. Eu acho que eu não vou conseguir reproduzir, infelizmente, mas depois eu vou disponibilizar o link com o videozinho na página de vocês, tá? Que aí eu tenho como postar com a cópia do link. Aqui nós temos alguns exemplos de projetos arquitetônicos do arquiteto Oscar Niemeyer, dentro do plano piloto. Então aqui tem um pouquinho da história dele, que em 56 ele foi convidado pelo então presidente Juscelino Kubitschek para construir alguns prédios, como por exemplo o plano piloto. Dentro do plano piloto ele idealizou algumas quadras. Além disso, alguns edifícios públicos, e uma das características das construções dele são o concreto, o vidro e as curvas, né, com vãos livres, que é bem característico do trabalho dele. Então, ele inovou na época com esses projetos aqui de concreto armado e com essas curvas. Então, isso aí foi uma verdadeira revolução na arquitetura, não só brasileira, mas mundial. E aí aqui eu coloquei em destaque alguns dos exemplos de prédios que foram construídos por ele. O Palácio da Alvorada, junto com a capelinha que foi construído para Dona Sara Kubitschek, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a Catedral e o Teatro Nacional. Além disso, alguns prédios do plano piloto, prédios residenciais, também foram idealizados por ele. Aqui, com relação à construção e inauguração da capital federal, depois de aprovado o plano urbanístico, aqui tem uma foto histórica da construção ali da região da Esplanada dos Ministérios, comparando na época da construção com uma foto mais atual. Então, Brasília foi inaugurada como capital, ela foi planejada para ser capital e se distingue pela arquitetura branca e moderna, essencialmente concebida por Oscar Niemeyer, disposta em forma de avião. Então, eu falei para vocês que a concepção foi um sinal da cruz, mas pelo formato bem semelhante, muita gente associa ao formato de um avião, né? Disposta em forma de avião, sua fuselagem é o eixo monumental, e ele é cortado que são duas avenidas amplas, com áreas verdes nos lados, tem o Parque Urbano de Brasília, né? O Parque de Brasília, Dona Sara Kubitschek, e no cockpit aqui, que seria a parte principal ali da frente da fuselagem, a Praça dos Três Poderes, cujo nome provém das 3 agências do governo que a rodeiam. Aqui está agências, mas na verdade são os 3 poderes, né? O legislativo,
que aqui a sede é o Planalto, o Palácio do Planalto, o Executivo, que a sede é o Palácio do Planalto, onde está o escritório do Presidente da República, o Legislativo, que é o Congresso Nacional, com o Senado e a Câmara dos Deputados, e o Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Poder Judiciário. Então, aqui, junto com o Executivo, aqui seguindo a sede, que é o Palácio do Planalto, nós temos os ministérios dos dois lados, né, na esplanada dos ministérios, e aqui um fragmento de uma reportagem falando sobre a inauguração de Brasília, na década de 60, algumas características com relação à nossa capital, que ela está a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, a área que é em torno de 5.802 km², a data da fundação, que foi 21 de abril de 1960, e a população atual gira em torno desses 4 milhões de pessoas, pouco mais de 4 milhões de pessoas. Aqui uma foto do presidente Juscelino com, na época, o engenheiro Israel Pinheiro, no dia da inauguração de Brasília. Aqui a localização, eu já usei essa imagem na aula de orientação do trabalho bônus da 8, que era do itinerário CAUNI. Então aqui nós temos a região Centro-Oeste, que é o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, e aqui o Distrito Federal. Então, da escala geral, que é o Brasil o Brasil para a região Centro-Oeste e o Distrito Federal, que se localiza dentro do estado de Goiás, na região Centro-Oeste. A unidade federativa do DF, ela faz parte, portanto, da região Centro-Oeste do Brasil. E aqui nós temos um mapa mais aproximado, uma escala um pouco maior, do Distrito Federal, com o plano piloto, o Lago Paranoá, que foi um lago construído, foi represado o Rio Paranoá e foi construído o Lago Paranoá, ou a represa, né? Eles fizeram a partir da represa, represou a água do Rio Paranoá e transformou em Lago Paranoá, que na época eles colocaram o lago com o objetivo de tornar mais agradável o clima aqui próximo ao plano piloto e ao Lago Norte e Lago Sul. Com relação à divisão político-administrativa do Distrito Federal, nós temos uma divisão política diferente das outras unidades da federação, porque o Distrito Federal ele não é um estado, ele é um distrito onde está a sede do poder nacional. Em vez de ser dividido em municípios, nós temos a divisão política do Distrito Federal em 33 regiões administrativas. Então, cada região administrativa, ela tem o seu administrador, que é escolhido por voto ou indicação. No caso aqui, só para citar um exemplo, né, atualmente nós temos 33 regiões administrativas, a região administrativa 1, que corresponde ao plano piloto, e por aí vai. A mais recente foi a região administrativa do Paranoá. Com relação ao entorno, nós temos vários municípios de outros estados que fazem parte do entorno de Brasília, e eles formam o que a gente chama de RID, ou seja, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Então, além daqui do Distrito Federal, nós temos uma em Petrolina e a outra em Teresina. Então, quando é feito o planejamento, nós vamos falar um pouco mais disso quando falarmos de caracterização urbanística do Distrito Federal, nós temos essa área aqui como uma região de planejamento que é necessário fazer políticas de planejamento integradas ao Distrito Federal. Então, políticas públicas, principalmente transporte, oferta de serviços como empregos, saúde, educação. Muitas vezes é necessário fazer planos de desenvolvimento integrado, porque muita gente que mora em volta, aqui no entorno, trabalha no Distrito Federal. Então, é necessário
que tenha essa política de integração. E caminhando para o final aqui, né, para caracterizar a área de vivência de vocês, eu tinha destinado um tempinho para passar o videozinho, mas eu vou disponibilizar aquele vídeo sobre o Plano Urbanístico de Brasília como um link na página de vocês, tá? Para terminar aqui, o nosso Colégio Militar de Brasília, né, que está localizado no Distrito Federal, dentro do plano piloto, na Asa Norte de Brasília, aqui no início da Asa Norte. Aqui dá para visualizar aquilo que eu falei sobre o aspecto do plano urbanístico de Brasília, né, que é como se fosse um avião com as duas asas e a fuselagem principal aqui. Então, nesse contexto, o Colégio Militar está inserido dentro do plano piloto na Asa Norte. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais a respeito das características socioeconômicas e urbanísticas de Brasília. E eu quero agradecer a participação de vocês, a companhia, e muito obrigada. Tchau, tchau.